Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Bem rapidinho. Nós conversávamos essa semana passada sobre o batismo, né? Tivemos um encontro para falar do batismo, primeiro encontro desse ano. E falava sobre o mergulhar, né? Não foi isso, irmãos? E a Páscoa, ela também é um mergulhar. Amém? A palavra Páscoa significa passagem. Diga passagem. Troca de tempo. Amém? Troca de momento. Esse mergulhar batismal é a mesma simbologia. O batismo é o ato profético de você determinar, decidir, escolher. Amém? Toda ela começa com um arrependimento. Por quê? Porque você está começando a entregar a sua vida para um novo Senhor. Está tirando o teu senhorio e entregando na mão do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lá em Êxodo capítulo 12 vai falar sobre... existe uma tipificação, né, nessa história que ocorreu no Egito. Israel significa povo de Deus. Diga: eu sou povo de Deus. Não sou Israel na carne, mas sou Israel na fé. Amém? Mediante a fé. Por quê? Porque você é povo de Deus. Sim ou não? Você é escolhido de Deus. Amém? Então a Bíblia, ela tem tudo uma simbologia. Amém? Essa simbologia não é ao pé da letra, porque a gente vive pela fé. Nós somos filhos de Abraão, não da carne, mas da fé. Porque ele é o pai da fé, considerado. Então, mediante a fé, tu é filho de Deus. Amém? Aleluia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. Amém. O Espírito Santo fez eu voltar. O povo se afastou de Deus, estava buscando outros deuses, buscando outras soluções para a sua vida. E Deus os entregou às suas paixões. Amém? E eles foram presos pelas suas escolhas. Por que o homem hoje é preso? Diga: pelas suas escolhas. Amém? Porque a Bíblia diz, e ela não mente, que aquele que invocar o nome do Senhor não será confundido. Então, por que o povo é confundido? Porque ele não está invocando o nome de Deus de fato. Quando fala em invocar, irmãos, não é você ficar chamando, é você trazer a existência. É o Deus que cobre, é o Deus que cura, é o Deus que perdoa, é o Deus que liberta, é o Deus que conduz, é o Deus que é digno, você trazendo Ele diariamente, como de fato uma provisão, até chegar a um nível de relacionamento. Porque nós começamos o relacionamento com Deus a nível de alma, pedindo, chorando, murmurando, reclamando, até que nós venhamos a conhecer. Por isso que Jesus, ele se manifestou para revelar a vontade do Pai. Amém? Então você tem que conhecer a Cristo, mas a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo, ela traz nele perdão, justiça, traz nele paz, traz nele obediência. E a maioria das pessoas, elas estão paradas numa coisa só: salvação. Jesus é o Deus conosco. É o Cristo que se manifesta para que o Espírito de Deus entre dentro do homem. Cristo em mim, esperança da glória. É a esperança que a glória de Deus, a bondade de Deus vai se manifestar em você. Eu gosto de trocar a palavra glória por bondade. Porque quando Deus se manifesta para o povo, Ele diz: a minha bondade passou diante de ti. E Ele pediu para ver a glória. E ele viu a bondade de Deus. Amém? E o povo foi preso, mas existia Deus disse que ia esperar o povo clamar, pedir, gritar, lembrar de Deus. O que Deus estava esperando? O povo gritar, clamar.
Quando Deus se manifesta para Moisés, ele diz assim: ouvi a voz do meu povo. Para Deus nunca mudou. Eles eram um povo de Deus, mas um povo rebelde. A rebeldia deles era porque eles queriam andar segundo seus próprios pensamentos, conhecimento, ignoravam o conhecimento de Deus. Mas quando eles clamaram por socorro, clamaram por Deus, Deus se manifestou. Amém? Quando Deus se manifestou, Deus trouxe sobre aquela nação atos visíveis, milagres, as pestes. Diga visível. Por quê? Porque a alma tem que se abrir. O milagre, quando o incrédulo vê, ele se abre. A gente que ministra cura, procura aqueles que estão com o coração aberto dentro de um culto, para abrir o coração dos que têm coração mais duro. Isso é uma estratégia. Ou debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra qualquer coisa acontece. Se Deus falar, qualquer coisa acontece. Mas qual é a palavra que nós temos? Ide curai. Então eu já sou debaixo de uma palavra. Sim ou não? Mas tem comandos específicos. Amém? Então veio sinais e maravilhas para que o coração se abrisse. E Deus ainda disse: vocês vão testemunhar isso. A Bíblia diz que a velha aliança não mudou ninguém. Não mudou ninguém. Eles amarravam as escrituras no braço para estar lendo o tempo todo. Amarravam nos umbrais das portas para estar lendo o tempo todo. Com a expectativa de que a repetição viesse a abrir o coração deles. A Bíblia diz que a velha aliança só não funcionou porque faltou fé. Porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas faltou fé. E a fé a gente não tem em qualquer coisa. A gente tem que ter em Deus. Então é no que Ele é, no que Ele está fazendo. Por isso que Moisés, ele era uma tipificação de Cristo como caminho, como libertador. Mas uma tipificação de Cristo que confiava no seu braço, no seu esforço. Porque Ele representava também eu e você. A Bíblia diz que quando Ele recusa a pedra, Cristo, quando Ele recusa, Ele rejeita, quando Ele bate, quando Ele fere, Ele perde o descanso. Por quê? Porque pela obra, pelo apoio, pela confiança em si, ninguém consegue. Agora, não tem uma falsa modéstia. Você já é algo em Deus. Você é cobrado de acordo com o nível que Deus coloca sobre a tua vida. Jamais Deus vai tratar o coelho como você hoje. Porque ele viveu algo com Deus, você viveu outra coisa. Jamais Deus vai tratar você como você. Porque vocês são tratados de forma diferente, mas igual. Por quê? Porque Deus conhece a cada um. A medida de fé. Ah, não existe pecadinho, pecado não existe sim. A Bíblia diz que há pecados para a morte. Então não trate as coisas de Deus como genéricas, elas não são genéricas. Cada pontinho no seu i. Louvado seja Deus, porque tem muita coisa que a gente não entende, mas tem um freio no Espírito. Espírito Santo. Tem muita coisa que a gente não sabe o que é para fazer, mas Ele dá só um comando, a gente faz pelo comando, não sabe nem o que está fazendo. Isso se chama confiança. Seja fiel no pouco. E vem um sinal para que as pessoas abram o coração. E no caso Deus disse que endureceu o coração de Faraó, porque na verdade já era um coração duro. Ele amolecia e endurecia, amolecia e endurecia. E ali representa a cultura sem Deus.
O homem sem Deus, ele passa por testes, tribulações, problemas, se arrepende, mas volta rapidamente para o erro, para o eu, para a independência. É o tipo de pessoa que está passando por um problema, está precisando de dinheiro, corre para o empréstimo, não dá um jeito, pega do agiota, não dá um jeito, pega para o vizinho, que pega para o terceiro, que pega para o quarto. E Deus vai deixar ela se estrepar, até ela olhar para Deus. É assim que funciona. Ou você chuta o balde e confia, ou você vai aumentar o buraco. E as pestes vão continuar. Está entendendo, gente? Conheço gente nesse propósito com doença. E não venha com essa de dizer que a doença é natural, porque não é. É espiritual. É aflição mesmo na alma. A gente às vezes adoça, fala fraquinho. Não é, irmão, não sei o quê, mas não é. Não é. É demônio. Você foi chamado para ser perfeito. E se não for demônio, é obra do demônio na tua vida. É obra do pecado. Porque a vida de Deus em você não pode gerar nada em você. Em Deus não há doença. Em Deus não há perturbação. Porque aquele que está em Deus anda em paz. Aqui, ó. Dentro. Não é externo. Não é uma aliança amarrada no braço. É de fato, eu sei em quem posso confiar. É pessoas que estão debaixo de um assalto, o cara bota a arma e ele diz assim: irmão, você não vai atirar em mim não. E a arma masca. Porque eles sabem que ele tem crido. Por que você não vive isso? Por que será, irmãos? Agora, não mude o tamanho de Deus. Não justifique o tamanho de Deus. Porque é isso que eu fico louco com isso. Quando as pessoas começam a menosprezar o tamanho de Deus, o tempo de Deus, como se Deus tivesse mudado. Deus não mudou. Ele continua lançando situações. A irmã hoje deu testemunho. Olha que coisa linda. Eu precisei ter uma experiência. Porque agora com essa experiência eu abri meu coração. Se vir coisa maior, eu estou pronto. Eu estou pronto. Ter experiência com Deus é maravilhoso, irmãos. Constrói a nossa casa espiritual. Mas a experiência não define quem nós somos. Tomé teve que botar a mão para crer. Mas Jesus diz: felizes aqueles que creram sem ver. Tem um lugar em Deus que você tem que confiar com o coração aberto e rasgado. Não coloque Deus do tamanho do teu problema, não. Se está dando errado, não ache que está dando errado porque Deus te abandonou. Ele jamais vai te abandonar. Nunca. Agora você tem que se abrir para ele entrar. Ele não é mal educado. Ele não fica na mesma casa que tem ídolo. Ele derruba os ídolos da nossa vida. Quando colocaram ele dentro lá do templo, lá com o ídolo todo dia, derrubava. E não tirava o ídolo, ele cortou as pernas, os braços, a cabeça. Vai tirar. Vai tirar. Sabe por quê? Porque ele tem que ser o teu tesouro. E ele está trabalhando o teu coração para isso. Quando Deus faz aqueles milagres, aqueles prodígios, após o povo clamar a Deus, um povo ignorante, rebelde, mas sabia para onde clamar. Desculpa, a tua ignorância não pode ser desculpa para você não clamar. Porque a Bíblia diz que até a natureza testifica a existência de Deus. Quanto mais você que já veio na igreja e ouviu falar de Deus. Sim ou não? Então você tem que clamar. Clame a ajuda dele, mas de fato espera nele. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Os que confiam no Senhor. Não é qualquer pessoa. Não adianta você dizer, mas não fazer.
Deus, ele pega e dá uma regra, um caminho, uma maneira, um método para aquele povo. Pega o cordeiro, emula ele, se não der para a tua família, divide com outra família. Passe o sangue nos ombrais. Os ombrais representam a porta, que representa Cristo, que representa, aquela casa representa você. A arca de Deus. O lugar da proteção. O Espírito Santo, ele te sela, você primeiro é lavado com o sangue do Cordeiro, o Espírito Santo te sela e o teu interior é protegido. O diabo não toca no teu espírito, ele toca na tua alma e na tua carne. No teu espírito, não. Selado e guardado por Deus. Pelo contrário, estava adormecido e morto antes. E eu quero ler um versículo aqui só. Eu vou ler para chegar nele. Se não me engano é no 12, posso até pular. Olha só. Ele pega e pede para separar, fazer esse prato, que é o cordeiro. Cordeiro pascual representa Cristo. Amém? Amém? Puro, sem mácula, sem pecado. Né? Ele ficava na casa da pessoa, se eu não me engano, 4 dias ou 5 dias. Você imagina um cordeirinho, coisa mais lindinha do mundo, 4 dias dentro da sua casa com você. Você se apegava ou não se apegava? Pronto. Depois que você se apegava, você matava ele. Tem sentimento ou não tem? Foi isso que os nossos pecados fizeram com Cristo. Né? Matamos o fofinho de Deus. Amém? Lá no 12 diz assim: naquela noite passarei pela terra. Gente, quem que está falando aqui? O diabo? Deus. Preste atenção, Deus. Naquela noite passarei pela terra do Egito e farei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito, e executarei juízo. Deus mudou, irmãos? Deus mudou? Tá. O caráter de Deus é: se você não crê, tem juízo. E se você crê, também tem juízo. Porque juízo é resultado daquilo que é justo. É uma decisão, é uma equação. Eu fiz, mereço isso. Deus deu uma regra: faça o cordeiro, coma dele, lambuza o sangue. Creia na promessa, creia no que Deus está falando. Precisamos entender que Deus, ele disse assim: oi papai, depois, obrigado, toma. Precisamos entender que Deus diz assim: sacrifício eu não quero, eu quero obediência. Quando ele fala sacrifício eu não quero, as pessoas elas acham que Deus não requer mais nada de você. Ele estava dizendo que aquele povo vinha até ele e tratava as coisas de qualquer jeito. Pegava o animal, levava lá, comprava lá o zaroio, sem perna, feioso, levava para Deus e achava que Deus estava aceitando. É desse sacrifício, não é da tua vida. Pelo contrário, a Escritura diz: vós sois sacrifícios vivos. Deus te chamou para ser um sacrifício vivo, um escândalo para o mundo. Então não vem com essa: não tem mais sacrifício, não preciso fazer mais nada. Isso é mentira do diabo. Isso é mentira, irmão. Agora, o teu sacrifício não é para a tua salvação. O teu sacrifício é para a obediência. Porque algumas coisas que Deus nos pede, nos custam. Geram morte na gente. Sim ou não, irmãos? Tem pessoas que perdem a família, o emprego, a vida, por obediência. E tem como eu dizer que um cara desse está errado, que obedeceu a Deus? Tem, irmãos. Então Deus traz juízo, diga juízo. Sim ou não?
O que o homem planta, o homem colherá. E o que vale para Deus é o que eu colho na fé, no Espírito. Então, eu debaixo do sangue do Cordeiro, eu tenho acesso a Deus. Amém? Agora, Deus me chamou para as obras. A Páscoa, ela é a passagem do homem saindo do Egito, sendo livre do pecado e começando a jornada. Quem está entendendo? Você está numa jornada, aprendendo pela obediência a ser filho de Deus. Porque Deus te chamou para ser filho. Isso já está pronto em Cristo. Está pronto, diga pronto. Agora você tem consciência disso? De fato, quando você se vê errado, você entra naquela noia de culpa? Ou você entra naquela outra noia, não, Jesus já pagou tudo, então não dá nada, e perde o temor a Deus? Tem um equilíbrio. Deus sonda o teu coração. Não ache que é de qualquer jeito. Tem um equilíbrio, e esse equilíbrio quem coloca não é o seu pastor, não. Quem coloca é o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo está o tempo todo tendo comunhão com você, falando. E a Bíblia diz, não extinguai, não apagai, não ignorai. Não ignore os pedidos dele. Seja fiel no pouco. Seja fiel. Eu ia pregar sobre uma coisa e Deus está me levando de novo para a mesma coisa que eu comecei o culto. E eu vou ser fiel. Seja fiel. Deus está te pedindo pequenas coisas, seja fiel. Irmãos, eu não sei de onde vai vir a coisa física, eu sei de onde vem a espiritual. A Bíblia diz que Ele é a nossa provisão. A Bíblia diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cara, você precisa entender. Tu tem que ter palavra de Deus dentro de você. Condução diária, pão diário. Consegue entender, irmãos? A Páscoa veio para representar uma passagem. O dia do juízo do Senhor. Um dia eu preguei e falei sobre o dia da vingança de Deus. Você sabia que Deus fez a vingança dele em Cristo? Sabia? Está na Bíblia isso. A vingança. O dia terrível de Deus. Meu Deus, mas Deus está satisfeito. A Bíblia diz que Ele se satisfez em Cristo. E porque alguns entendem isso, andam como se fosse qualquer coisa, e não pode também. Porque nós colocamos Cristo de novo naquela cruz. Não é qualquer coisa. Ele morreu para que tu morra também, diariamente. Porque a Bíblia diz, pegue a tua cruz e se negue. Morra. Porque se você quiser viver, você vai perder a vida. O Evangelho não vai mudar, irmãos. Ele não mudou, é o mesmo Evangelho. E eu vou continuar pregando o Evangelho, se assim Deus permitir, o verdadeiro. Não que o meu seja o melhor, mas seja o único. O mesmo. É o mesmo. Porque os fins dos dias vão estar pessoas procurando mestres de acordo com o seu ventre. Sabe o que significa isso? Ah, lá prega prosperidade, eu vou para lá. Lá prega perdão, eu vou para lá. Lá prega libertação, eu vou para lá. Ah, lá Deus usa o pastor para a profecia, eu vou para lá. Irmãos, tudo isso é de Deus? Diga assim. Deus tem a multiforma dele trabalhar e ele age em todos esses lugares, eu tenho certeza disso. Agora, lembra que eu falei que Deus dá um nível de conhecimento para a gente? Gente, oferta com medida traz recompensa. E eu sei disso, é um princípio espiritual. Mas se eu sei que existe um lugar além, para que eu vou pregar isso? Para quê?
para fazer você ficar preso, abrir teu coração, ver ou mover o sobrenatural de Deus, mas não ser livre. Vai estar preso na tua obra. Todo mês você vai estar aqui. Mas se eu não der, o cortador, o devorador, o tutador vai me cortar. Em compensação, se a tua alma nunca se abrir, você nunca se abre de fato para isso. E tu nunca vai queimar dinheiro mesmo, queimar. Porque é por obediência que a gente queima, joga no altar. Porque o dia que você der o que você não tem, você vai entender o que é ofertar. Porque só ofertou de fato quem fez isso. Ofertar o que sobra é muito fácil, irmãos. Aí você vai estar confiando em Deus. Não, fui na igreja lá, a igreja está precisando pintar a parede. Desculpa, irmãos, a igreja é linda, eu passo nas igrejas, eu fico olhando e falo assim, cara, que lugar maravilhoso. Na igreja perto da gente lá embaixo, 2, 3 meses ficou grande, não foi, irmã? Aquela igreja lá embaixo ficou maravilhosa. Eu falei, Jesus, esse povo tem dinheiro, porque o trem é top. Mas será que tem Deus? Eu não sei. E não estou dizendo que tem que ser pobre para ter Deus, irmãos. Não tem nada a ver, não. Tira esse espírito de catolicismo da tua vida, de miséria. Estou dizendo que não é a aparência que vai definir isso, é o interior. Deus te tirou de um lugar onde o mundo te prendia para você ser livre do pecado, que é a Páscoa. Apresentou o Cordeiro Santo, puro, imaculado, para que você fosse livre. Mas só entrou na terra prometida quem creu e obedeceu. E é sobre isso que eu vou terminar falando hoje. Os espias creram no que Deus falou. E eles entraram. Você precisa crer no que Deus está falando com você. E o Cordeiro Pascual vai fazer a diferença. Porque ele já te deu acesso a Deus. Amém? Existia uma separação entre você e Deus. Você não ouvia Deus. Deus escolhia quem ele queria se comunicar. Normalmente Deus escolhia aqueles que não queriam que Deus se comunicasse com eles. Pessoas que... Desculpa, vamos mudar. Pessoas que não se achavam capazes de fazer algo. Porque essas pessoas confiavam em Deus, sim. Todas elas buscavam a Deus. Elas só não acreditavam que elas poderiam ser um instrumento de Deus. Por quê? Porque o nosso mundo ensina que nós temos que ser capazes. Você vai ouvir qualquer coach, ele vai dizer, você pode, você pode, você pode, você pode. É assim que o coach fala, sim ou não, irmãos? Vai lá, você pode. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de um filmezinho que é o professor Aloprado, que ele está gordão assim, e ele fica ouvindo música e fala assim, eu posso, já viram? Não é assim? Só que é o seguinte, irmãos, você vê que no filme ele não pôde, ele ficou gordinho ainda. Com Deus é assim. Deus vai deixar você ir até o teu limite da tua força. Quando você olhar para Ele e clamar, Ele se manifesta. Para que você precisa passar por esse processo, irmão? Já anda com o coração rendido, irmão, humilhado, contrito. Já anda entregando tua vida a Deus todos os dias. Por isso que a oração diária do Pai Nosso, que se chama de Pai Nosso, ela é diária. Porque é todo dia que você vai renunciar ao teu eu. É todo dia que você vai dizer que precisa dele para vencer o pecado. Não me deixe cair em tentação. É para vencer o pecado. A tua vontade, o teu eu. O pão nosso representa tanto o espiritual quanto o físico. Nos dai hoje. Deus tem palavra para você todos os dias. Agora você busca a palavra de Deus todos os dias? Consegue entender isso? Você vai na fonte todos os dias buscar essa água? Irmãos, todas as pessoas que Jesus encontrou estavam clamando por Deus. E se você quiser, eu provo na Escritura. Eu vou achar, dou um jeito, mas eu acho. Eu provo para você que até a mulher samaritana estava buscando a Deus. Porque o que faz a diferença é a vontade de conhecer. Porque você não consegue sozinho conhecê-lo. Isso não. Ele diz, eu vou me manifestar. Ele é muito grande, irmãos. E ele começa por partes. Amém? Se você precisa de perdão, ele manifesta o perdão. Se você precisa de paz, ele manifesta a paz. Se você precisa da libertação, a libertação. Se você precisa de um abraço, um afago.
A gente que é ministro de Deus, a gente começa a conhecer as coisas, a gente chega todo cheio, afoito, para ministrar. Deus toca agora Deus com poder, com unção, e de repente a pessoa está lá chorando, e tu, Deus, está ouvindo não? E não é, irmãos. Ele sabe o que a pessoa precisa. Cara, Ele sabe. Se você já chegasse ministro com o coração aberto, você dizia, ei Deus, o que eu oro? Aí você ia dirigido, você não passava esses carão. Eu já passei muito carão, irmão. Fui seco. Tem hora que eu acertava, mas tem hora que era terrível. Deus toca, e a pessoa manifestava demônio. Eu falo, oxi. Amém, irmãos? Você está entendendo, irmãos? Eu quero que você hoje reflita sobre isso. Que você saia daqui pensativo sobre isso. A gente está vivendo pandemia, é um sinal. Isso é sinal, gente. Isso é sinal. Não diga que é do demônio, não, porque Deus está aí também. Deus está aí. O diabo obedece ao demônio. O diabo obedece a Deus. E eu mostro na Escritura também. Tudo que o diabo faz, ele faz com permissão de Deus e ele tem que ter porta aberta para fazer. O diabo ia cirandar com a vida de Pedro e Jesus diz, não ciranda. Nele não. E eu provo na Escritura, o diabo é servo. O diabo é servo para o propósito de Deus. Vaso de desonra é para o propósito de Deus. O escândalo é para o propósito de Deus. Tudo que acontece é para propósito. Agora, uma coisa é ter o escândalo, o propósito, a pandemia. Outra coisa é o lugar que você quer estar. Você escolhe, irmão. Você quer estar que nem o povo aí, que nem cego, que nem louco, ou no lugar em Deus de fé. Daniel, estava todo mundo lá sendo perseguido, tendo que se dobrar, e ele estava lá com Deus, firme. Firme. E Deus o guardou. Entende? O mundo pode estar se virando. Você tem que estar olhando para Ele. E se tu morrer, acabou o propósito, irmão. É eterna, tua vida é eterna. Isso aqui é passageiro. Tá? Eterno. Irmão, diabo manifesta, tu manda, ele faz o que tu manda. Você tem a autoridade de Deus na tua vida. Eu não curto ficar batendo papo com o demônio, mas se eu quisesse eu falava. Ele tem autoridade. Para quê? Eu mentiroso? Eu converso com Deus e pergunto, Deus, e aí, o que está rolando ali? Sim ou não? Amém, irmãos? Amém. Eu tenho um livro lá em casa que a mulher teve uma entrevista com os demônios e ela escreveu um manual de libertação. Penso tanto que eu dou crédito nisso. Nada. Nada. Mas eu tive que conhecer para entender, né, que existe essas maluquices. Está entendendo, gente? Eu começo a conversar às vezes com o Márcio. Posso falar, Márcio? Aqueles negócios lá? Ele já frequentou, eu não lembro direito se é espiritismo, umbanda, quimbanda, não sei. E ele começa a me explicar as coisas dos demônios, os guias, os orixás, as coisas. Na hora eu sinto a cabeça doer. E eu sinto o ambiente mudar. Eu nunca contei isso para ele, eu acho. Na hora eu sinto. E eu fico caladinho, e ele falando. E ele falando, e eu só ali curtindo. Aí daqui a pouco ele, não gosto desse assunto não, parar de falar disso. Vamos falar de Jesus. Por quê? Porque ele também percebe que o ambiente mudou. Quem você está dando crédito, irmão? Qual é a fonte que você quer beber? Está entendendo, gente? A Páscoa, momento de passagem. É momento de você entender que Jesus, Ele é a tua Páscoa, é a tua porta de entrada para a comunhão com Deus. Amém? Deus está te levando a um lugar onde você vai ter confiança aqui dentro. Que Ele tem, de fato, a terra que manda leite e mel, a terra da fruta grande, a terra da provisão. Amém, irmãos? E sabe o que acontece? Eu quero que você lembre de uma coisa. A terra tinha demônio. Opa, valente. Demônio. Amém, irmão? A terra tinha guerras, coisas a serem conquistadas. Assim é na vida da gente. Você precisa crer nas palavras de Deus na tua vida, nas direções. 10 olharam como o mundo olha. A pandemia, 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 desgraça, morte, derrota, perda. 2 olharam e disseram, Deus disse que ia dar a terra. É como Deus falou mesmo. Vamos lá, gente, é como Deus falou.
Irmãos, se apega. Se apega. Deus falou, acabou. Deus disse para mim que Ele ia me dar uma faculdade. Eu lembro que eu entrava e eu entrei 5 vezes no primeiro semestre. E eu só dizia, Deus falou, Deus vai cumprir. Não sei como Ele vai fazer, mas Ele vai cumprir. E eu lembro que a promessa ela se repetia no meu espírito e dizia assim, eu vou te dar. Lembra, Deus falava, deixa isso no meu espírito, lembra, é dada. E eu entrei 5 vezes em privada. E tentava pagar, tentava a bolsa, tentava tudo, irmão. Um dia quando criou uma revolta no meu coração, e eu sei que foi santo isso, eu fui fazer universidade, fui fazer o vestibular público, e eu já fiz meio que invocado, mas aí é a fé, irmão, a fé é uma coisa estranha. Eu disse, quer dizer bem uma coisa? Já tentei de tudo, agora eu vou confiar. Também não pego num livro. Adivinha, irmão? Passei. Tem coragem de dizer que você passou porque você era o cara? Conversa, reprovei na privada. Entende? Teve a segunda fase que passei, sem pegar no livro de novo. Canetão, discursiva. Por quê? Porque Deus é bom, irmão. E o diabo não presta. Mas Deus é bom. Entendeu? Agora eu precisava disso para abrir o meu coração, abrir a minha alma, para ter experiência com Deus. Para ver o Deus que faz. Nisso tem um monte de história na minha vida vinculada a essa promessa. Amém, irmãos? Então eu quero dizer para você que você teve a Páscoa para uma passagem. Para você aprender a ser conduzido e guiado. E você precisa entrar nesse lugar de confiança. De ser guiado. Você já é lavado, já é remido pelo sangue do Cordeiro, já não há mais culpa, não há condenação. Você está num outro nível. Então começa a viver como quem está de fato nesse nível. Amém, irmãos? Agora, para de ficar dizendo, mas está difícil aí. Para de ser limitador da bênção de Deus na tua vida. Mas você não está vendo? Cara, nem que Ele faça cair do céu, mas vai vir. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem entendeu?